Você já imaginou como seria um mundo perfeito? Um mundo onde você não precisasse trabalhar para se sustentar, onde você tivesse moradia, alimentos, segurança, saúde, tudo de graça. Será que esse mundo seria possível? Bom, saiba que esse paraíso pode se tornar um verdadeiro inferno em poucos anos. Um experimento parecido foi feito com ratos de laboratório. Quer saber o resultado disso tudo? Então fica aí que depois da vinheta eu te conto. E aí, beleza? Eu sou o Marcelo e você está no canal Não Adivinhe. E como é de prática aqui no canal, é claro, já dá aquela conferida se você está inscrito no canal, confere se está ativado o sininho para você receber os próximos vídeos. Se quiser me mandar alguma sugestão de vídeo, pode ficar à vontade e me envia lá no Instagram, @freitasmarcelo93. Passados os recados, vamos entender como um paraíso pode se tornar um inferno. Se você pudesse criar um mundo perfeito, com certeza uma das coisas que você pensaria seria num mundo onde você não precisasse trabalhar para se sustentar, não é verdade? Sendo assim, você teria mais tempo livre para fazer aquilo que realmente gosta. Um mundo sem se preocupar com boletos, com a conta de luz, de água, onde a desigualdade social não existiria. Bom, isso até parece papo de socialista. Entretanto, um psicólogo e etólogo, aquele que estuda o comportamento dos animais, chamado de John B. Calhoun, fez um experimento em 1972 que foi reconhecido por diversos órgãos internacionais, como o Instituto de Saúde Nacional Americano e até mesmo pela NASA. Seu experimento foi chamado de Universo 25, mais conhecido como a Utopia dos Ratos. E no que consistia esse experimento? John queria analisar como seria o comportamento de ratos de laboratório, convivendo num mundo onde eles teriam basicamente de tudo, um lugar onde tudo seria perfeito, onde os ratos não precisassem se esforçar para conseguir absolutamente nada, ou seja, um paraíso. Mas mesmo assim, acredite se quiser, a população de ratos conseguiu chegar à sua extinção. A ideia, é claro, era traçar um paralelo com a sociedade humana e entender como as pessoas poderiam ser extintas, mesmo tendo tudo o que elas sempre desejaram. E o nome Universo 25 não é para menos, já que essa era a 25ª tentativa de John de construir esse universo perfeito. Pois bem, vamos começar do começo. John Calhoun conseguiu criar um paraíso para os ratos de laboratório. Esse mundo perfeito consistia numa caixa metálica fechada, medindo aproximadamente 3 metros quadrados com paredes de 1,5 metro. E dentro dessa caixa existiam várias casas para esses ratos, como se fossem apartamentos, onde cada um poderia escolher o lugar que iria ficar e viver tranquilamente. O lugar conseguiria hospedar cerca de 3.000 ratos tranquilamente. Uma das regras desse experimento é que jamais poderia faltar água, comida e os ratos não teriam nenhum predador por perto. Ou seja, não tinha como dar errado, não é? Bom, foi dado início ao experimento. 8 ratos em perfeita saúde mental e física foram colocados dentro da caixa, sendo 4 machos e 4 fêmeas, soltos num ambiente espaçoso, sem nenhuma competição por água ou comida. E logo, os ratos começaram a se reproduzir, e muito. Sem nada para atrapalhá-los, os ratos começaram a gerar descendentes, e a população do Universo 25 foi dobrando a cada 55 dias mais ou menos, chegando à impressionante marca de 620 ratos em menos de um ano. Uma das hipóteses de John era que os ratos começassem a se reproduzir até passar a quantidade máxima permitida na caixa, que era em torno de 3.000 ratos. E daí, obviamente, eles começariam a ter problemas por falta de espaço. Entretanto, para a surpresa de John, não foi muito bem isso que aconteceu. Para entendermos melhor, John dividiu as fases de seu experimento em 4 partes, sendo a primeira fase denominada de ambição.
Essa foi a fase inicial, onde os ratos conheceram o lugar, conheceram as suas casas, montaram os seus ninhos e tiveram as primeiras ninhadas. A segunda fase foi chamada de exploração, e foi nessa fase que a população de ratos começou a crescer desenfreadamente. Como eu já disse, a cada 55 dias a população de ratos dobrava. Com mais de um ano de experimento, a população já chegava a mais de 2.000 roedores. Lembrando que a capacidade máxima era de 3.000. Ainda segundo John, mesmo a capacidade máxima sendo de 3.000 ratos para viverem confortavelmente, a população só começaria a entrar em colapso quando chegasse a aproximadamente 4.000 ratos. Porém, para a surpresa dele, o número máximo que a população conseguiu chegar foi a de 2.200 ratos. E nós já iremos falar do porquê isso aconteceu. Bom, falando agora um pouco sobre a casa dos ratos, se vocês notarem bem, ela era dividida por diversos departamentos, diversos setores. As divisões eram demarcadas por algumas barras pretas. Como era de se imaginar, os ratos podiam transitar entre uma divisão e outra tranquilamente. Entretanto, alguns ratos mais agressivos começaram a tomar alguns departamentos para eles. Esses valentões foram apelidados por John de Os Bonitos. Sou bonito! Por causa disso, algumas áreas da caixa ficavam mais vazias, com somente os ratos que os bonitos deixavam ficar, e outras áreas da caixa superlotadas. E assim partimos para a terceira fase do experimento, chamada de equilíbrio. Essa fase ganhou esse nome porque a população de roedores simplesmente parou de crescer. Vocês lembram que eu disse no começo que a população de ratos dobrava a cada 55 dias? Pois bem, depois que a população chegou a 600 ratos, mais ou menos, ela começou a crescer cada vez mais devagar. Alguns ratos machos estavam com um comportamento passivo. Era como se eles não quisessem mais reproduzir. E alguns pontos que John notou foram violência. Alguns ratos mais autoritários começaram a agredir os mais fracos. E até mesmo entre os ratos mais fracos haviam constantes agressões. Aceitação. Como nem todos os ratos poderiam ser os machos alfas, os ratos mais fraquinhos, os mais oprimidos, por serem alvos constantes de violência física, acabavam ficando deprimidos, desistiam da vida e de se reproduzir. Tô cansado, velho. Gravidez indesejada. As fêmeas começaram a ter um comportamento estranho também. Elas simplesmente não se preparavam mais para a gravidez. Não preparavam seus ninhos, não se alimentavam direito e acabavam perdendo seus filhotes. Abandono. As poucas ratas que conseguiam ter filhotes simplesmente optavam por abandonar seus filhotes, fazendo assim com que eles morressem. Desinteresse. Tirando os machos alfas, a grande maioria dos ratos machos acabavam optando por pararem de se reproduzir. Canibalismo. Por incrível que pareça, alguns ratos começaram a praticar o canibalismo. E vale lembrar que não foi por falta de comida, já que os estoques estavam sempre cheios. Isolamento. Como vocês perceberam, os ratos estavam agindo feito loucos, um batendo no outro, um comendo o outro, enfim. E devido a esse comportamento, alguns ratos simplesmente pararam de interagir com os outros. Só saíam de seus ninhos para comer, beber e quando os demais ratos estavam dormindo. Mortalidade infantil. De cada 10 ratos que nasciam, somente um conseguia sobreviver. Então só por isso vocês podem perceber que em algum momento eles acabariam sendo extintos. Raiz cultural. Esse ponto é o mais interessante. Os poucos ratos que nasciam já nesse momento caótico da sociedade acabavam por imitar os comportamentos dos ratos mais velhos. Ou seja, ainda filhotes já tinham a sua sanidade mental comprometidas. E por fim, depois de todos esses pontos, chegamos à última fase do experimento chamada de declínio. Como era de se imaginar, depois da sociedade de ratos ter virado um verdadeiro caos, a população de ratos começou a diminuir, até não sobrar absolutamente nenhum. E com isso, chega ao fim o experimento de John da utopia dos ratos. É interessante notarmos que mesmo os ratos estando num lugar onde tudo seria perfeito para eles, onde não precisariam caçar, se preocupar com predadores, os ratos simplesmente por questões de comportamento conseguiram ser extintos. Quase 2 anos depois do início do experimento, o último rato morreu e o universo 25 deixou de existir. Considerações finais.
Galera, eu resolvi fazer esse vídeo aqui depois que eu assisti um vídeo desse num canal chamado Covil de Jack. Ele fez um vídeo abordando o mesmo tema. O canal dele é muito bom e tem excelentes vídeos. Então quem quiser conhecer melhor o canal dele, eu vou deixar o link aqui na descrição e no primeiro comentário fixado. Bom, continuando aqui as nossas considerações, esse experimento é bem interessante exatamente por isso, por nos fazer refletir. Fazendo um paralelo com os humanos, eu acredito que uma das coisas que nos movem é exatamente o desejo de querer evoluir, de querer crescer, querer ter dinheiro, querer dar um futuro melhor para sua família. E a partir do momento em que isso é tirado de nós e nós temos tudo de mão beijada, assim como os ratos, a sociedade ficaria preguiçosa e pararia de evoluir, chegando no ápice que seria a sua extinção. Portanto, uma sociedade em que todos nós seríamos iguais, além de ser utópica, nos levaria à extinção. E sempre que alguém tem a excelente ideia de deixar todo mundo igual, o que acaba acontecendo é que meia dúzia fica rico pra caramba, comendo do bom e do melhor, e o resto da sociedade na igualdade, só que na igualdade da miséria. Bom, mas e aí, o que você achou desse experimento? Escreva aqui embaixo que eu quero saber a sua opinião. A gente se vê no próximo vídeo, fiquem todos com Deus e um forte abraço.